apresentar a Célia para a gente poder começar esse bate-papo e depois a nossa querida escritora, que apesar de vocês já conhecerem, eu faço questão de apresentar. Então, a Célia Rezende, que está aqui comigo, ela é psicóloga e se desenvolveu na psicologia transpessoal, que é a quarta corrente da psicologia, e o trabalho dela é com base nos pressupostos do Carl Jung, e ela tem uma vasta formação multidisciplinar nessa área de práticas de meditação. É palestrante internacional com 5 livros publicados no Brasil e em Portugal. Então a gente está aqui diante de um encontro de escritoras que estão apoiando a causa da prática da meditação. E a Sandra Rosenfeld é a nossa escritora da noite, especialista em saúde emocional, bem-estar, palestrante, coach pessoal, profissional e executiva, instrutora de meditação há mais de 15 anos e escritora, sendo este o seu 3º livro. E para a gente inaugurar esse bate-papo, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir da nossa escritora e depois da nossa psicóloga da mesa, que é o seguinte: o que a meditação pode fazer por nós? Né? Então eu queria que a Sandra estivesse falando pela ótica dela e depois a gente vai ouvir pela ótica da psicologia. O que a meditação, afinal, pode fazer por nós? Bom, ela pode trazer o mais importante que a gente pode ter na nossa vida, que é paz interior. Porque não tem possibilidade de você ter felicidade se você não tiver paz interior. E a meditação, ela naturalmente, ela traz isso. Nós já temos essa paz, só que a gente precisa acessá-la e trazer à tona. O que fica difícil para a gente nessa correria do dia a dia e na nossa mente, que os pensamentos são incessantes e normalmente, geralmente no passado ou no futuro, raramente aqui no presente. E a vida, ela só acontece no momento, no presente. A gente não interage com o passado e não interage com o futuro. Então, para mim, a grande transformação começa com a meditação quando ela coloca você no momento presente, sem esforço, apenas com a prática. E aí começa a grande transformação na sua vida. E Célia, e para você, sob a ótica da psicologia, atuante na 4ª força da psicologia, o que a meditação é para você? É importantíssimo. A meditação, ela trabalha com a união entre o olhar de fora e o olhar de dentro, né? O nosso olhar interno. E a psicologia, o nosso processo de autoconhecimento, exige isso também. E a coisa mais difícil que nós temos é parar de olhar para o futuro ou para o passado. A coisa mais difícil é estar em tempo presente. E esse estar em tempo presente exige reflexão, foco e relaxamento. Através do relaxamento, você pode estar sentindo o momento em que está sendo vivido, que é a coisa mais difícil de se conseguir. Estar vivenciando, por exemplo, uma meditação andando e estar sentindo os pés em movimento, o equilíbrio do corpo e o objetivo e para onde você está indo. Então, esses exercícios que a meditação fornece são imprescindíveis para o autoconhecimento, para você saber quem você é, quem você quer ser daqui para frente e o que você precisa mudar em você. Ótimo. E pergunta que não quer calar: como é que a gente começa? E vocês sabem, né? Todo mundo que compra um livro para aprender alguma coisa quer resultado imediato. Quais são logo os primeiros resultados que a gente pode obter numa prática de iniciante? Bom, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Eu, quando comecei, eu morava fora do Rio de Janeiro e não tinha nada assim, nenhum templo, nenhuma escola. E também eu comecei há muitos anos, há mais de 25 anos. E, na verdade, o que acontecia? Eu sempre, desde cedo, eu gostei muito de ler. E sempre, desde cedo que eu falo, 14, 15 anos, eu sempre li muito livro de autoconhecimento, de autoajuda. Porque autoajuda muitas pessoas não gostam desse nome, mas na verdade não tem nada demais desde que você busque um livro realmente bem escrito, que a pessoa tem experiência, né, e que vai te ajudar. E aí eu vi que os autores todos praticavam meditação. Isso foi me chamando muita atenção, né, até que chegou um momento da minha vida
que eu comecei e resolvi praticar. E eu comecei a praticar por leitura também e uma coisa de autodidata, que foi muito difícil e levou muito mais tempo. O ideal é realmente você praticar com ajuda, porque a meditação ela é simples, mas não é fácil. E o que acontece? A meditação ela te traz mudanças sem você precisar fazer esforço. Você não precisa meditar e pensar assim, eu quero parar de ser ansiosa. Eu tinha uma enxaqueca crônica, então, por exemplo, eu quero não ter mais enxaqueca. Você não precisa pensar isso. Naturalmente, ela vai trazendo esse equilíbrio e você vai conseguindo melhorar vários aspectos da sua vida. Para mim, o primeiro foram alguns, né? Então, o primeiro para mim foi a enxaqueca que eu tinha desde os 12 anos de idade. Eu parava em hospital, eu tomava remédio de injeção na veia para poder parar a dor. E eu não sabia o que era. E aí, com a meditação, eu descobri o que acontecia logo antes da enxaqueca chegar, sem querer. Então, eu percebia que eu começava a falar muito rápido, que eu tinha uma fome louca e que eu ficava extremamente irritada. Aí, em vez de eu tomar um coquetel de remédios que eu tomava depois que a enxaqueca já estava e que não adianta, eu comecei a tomar um remédio antes. E aí, depois eu pensei assim, bom, poxa, seria tão bom, né, descobrir qual é o gatilho disso. E eu não continuei meditando, não sei quanto tempo, pode ter sido meses, pode ter sido, não sei, que tem muitos anos. E aí eu descobri que eu não podia ser contrariada. Agora imagina, a gente é contrariada da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? As coisas raramente acontecem realmente como planejamos. Então eu vivia com enxaqueca. E eu descobri mais. Por que eu tinha isso? Porque a minha grande contrariedade foi quando eu tinha 12 anos e meus pais se separaram. E ali desenvolveu a enxaqueca, que foi justamente nessa época. E por conta disso, eu nunca mais tive enxaqueca na minha vida. Nunca mais. E depois foi a ansiedade. Eu era uma pessoa muito, mas muito ansiosa. Eu ainda sou um pouco, só que eu era muito mais. Porque a meditação ela não é milagrosa, né? Você vai aos poucos, mesmo com muitos anos, você vai aos poucos e você vai resolvendo o que mais te aflige, na verdade. E aí isso também foi uma coisa que eu resolvi muito bem, né? Eu falava muito rápido, eu era muito ansiosa, não prestava muita atenção nas coisas, isso mudou muito. E o problema de sono. Tanto é que meu segundo livro é sobre sono, porque eu tinha um problema de sono, eu dormia e acordava exausta, porque minha mente não parava. E a meditação ela tem um poder maravilhoso, que é o poder de você controlar seus pensamentos, porque você começa a perceber os seus pensamentos. Porque a prática da meditação você tem que aquietar, ficar em silêncio, então você começa a observar seus pensamentos. E aí você começa a ter um poder de você escolher o que você quer pensar. Ah, isso eu não quero pensar, você tira. Ah, isso eu quero. E como o pensamento é o responsável pelas emoções e pelas nossas que vão acabar trazendo ações, né? Os pensamentos, não existe pensamento sem sentimento nem emoção. Qualquer coisa que você pensar, vai vir um sentimento, uma emoção junto. Então você ter o controle, ou pelo menos você observar seus pensamentos e ter realmente essa condição de saber o que você está pensando, já traz uma grande modificação na sua vida. E aí eu hoje pode estar caindo um mundo que eu vou deitar e eu vou dormir. E eu vou acordar bem. E isso realmente é uma coisa que eu conquistei com a meditação. Então, em princípio, para mim, foram essas 3 coisas muito importantes. Maravilha. E para você, Célia, como é que você vê os benefícios de quem está começando a praticar sob a ótica da psicologia? Bom, primeiro a gente tem que saber qual é o nosso maior gatilho e problema. Para as pessoas que são muito ansiosas e que dizem, não vou conseguir relaxar e ficar 10 minutos sem pensar nada. Então, comece fazendo a meditação, que, aliás, é uma boa dica no livro da Sandra, que é a meditação caminhando ou fazendo a jardinagem dos seus vasos, do seu jardim, ou tampouco lavando louça, entende? Qualquer tarefa
que você, em vez de fazer pensando no passado, na lista do supermercado ou no programa que você vai fazer amanhã, você pode fazer a tarefa, cumprir essa tarefa, sentindo, estando ali em tempo presente. É uma forma de meditação. E a Sandra explica isso muito bem no livro dela, e eu chamo a atenção para esse capítulo, que é a meditação que não precisa estar sentada. Isso pode ser uma tarefa para os ansiosos, muito ansiosos, como eu já fui. É uma tarefa para se fazer numa outra etapa. Pode começar cuidando do jardim e meditando naquilo que está fazendo, respirando e tocando nas plantas, sentindo as plantas, ou sentindo o sabão, o detergente na louça que está lavando, ou mesmo um chuveiro, uma ducha no alto da cabeça, né? E você sentir aquela água correndo, porque o mais importante em estar em tempo presente é sentir o que está fazendo. E nós nunca estamos ali, estamos em qualquer outro lugar. E a nossa consciência vai onde nosso pensamento vai. Se estamos no passado, o nosso corpo está ali, mas a nossa consciência está no passado ou no futuro. Então, a coisa mais difícil do ser humano é justamente viver o tempo presente. E é esse tempo presente que nos dá realidade, senso de realidade, bem-estar e realização, porque você sabe que você acabou de cumprir algo, de vivenciar algo. Então, eu acho que comecem por onde acharem mais fácil começar, né? Fazendo essas tarefas e depois vão para o sentar ou vice-versa. Eu uso muito para relaxar os pacientes. Antes de começar, vamos dizer, o discurso do paciente, eu faço a meditação, entende? Uma meditação guiada. Então, isso coloca a pessoa num lugar de equilíbrio entre o que ela está pensando, o que ela está sentindo e onde o corpo está. Então, isso ajuda muito na psicologia, na psicoterapia. Na regressão de memória, então, nem se fala, porque a pessoa precisa estar voltada inteiramente para o seu eu interno, porque é lá que ela vai buscar as memórias dos traumas. Então, ao meditar, ela já imediatamente começa a se conectar com essa realidade, tirar o olhar do universo externo. Então, eu acho que em todas as situações, meditar é o melhor remédio. Nossa, que linda a resposta da Célia, porque ela já adiantou uma das perguntas que eu ia fazer, que era sobre os benefícios com os usos extras, né? Mas ela já trouxe aqui, por exemplo, centrar a pessoa antes dela fazer uma atividade como o da psicoterapia. Mas eu tenho uma coisa para falar. Eu gostaria que vocês duas falassem aqui, mostrassem a parte difícil, né? Quais são os maiores desafios? Porque quando a gente começa a iniciar uma prática, a gente está naquela fase de enamoramento. E aí, quando vem o dia a dia, é que vem as dificuldades e muitas pessoas nessa hora largam. Então, eu queria que vocês já antecipassem os desafios para que ninguém aqui desista da prática da meditação e sim prossiga para alcançar os benefícios. Bom, em primeiro lugar, colocar um hábito novo na vida da gente, já adultos, é muito difícil, né? Porque a gente já tem uma rotina, então você precisa abrir espaço para o novo e para um hábito novo. Então, por mais que a gente saiba que aquele hábito vai nos beneficiar, porque quando alguém procura meditação, geralmente a pessoa já chega com algumas informações. Mesmo que nunca tenha praticado, a pessoa já leu, já pesquisou, já está e ela já sabe mais ou menos. Hoje em dia, a maioria procura por ansiedade. Há um tempo atrás era depressão. Isso mudou muito. Hoje é ansiedade, que se procura mais. E o que acontece? A pessoa ansiosa, ela já tem mais dificuldade de focar naturalmente. Então, ela já tem mais vamos dizer, ela tem que ter mais força, mais disciplina, mais determinação. Mas a pessoa com depressão também, porque também é muito difícil para ela. Então, o que acontece? Você ter essa disciplina e manter a meditação diariamente na sua vida é um grande desafio.
Geralmente no início as pessoas têm mais dificuldade, deve sempre começar com pouquinho tempo e tem mais dificuldade. Mas quando a pessoa persiste e ela entende, ela começa a sentir as mudanças que acontecem na vida dela, e as mudanças normalmente você já sente logo no início, isso é muito interessante, muito. Eu estou agora, por exemplo, no meu curso, eu estou com um rapaz, ele tem 18 anos, ele é atleta no Fluminense, de futebol. E o pai dele falou, não, ele precisa, porque muitos atletas no mundo inteiro, muito conhecidos, praticam meditação direto, para focar, para centrar. E ele veio. E eu fiquei muito impressionada, porque com menos de 2 semanas de prática, ele já começou a sentir mudança. Ele falou, eu estou melhor no jogo. Sabe? Então isso é muito, muito bacana. Eu acho que isso aí ajuda a pessoa a dar continuidade. Mas no início é mais difícil, exige realmente mais disciplina, consistência e principalmente o querer. Agora, a Célia falou que ela usa meditação no início, né? E eu também, porque como eu também sou coach, aliás, eu tenho uma cliente minha ali, veio uma outra também, que já foi embora, ela precisou ir embora, que ia viajar cedo, que ela sabe, a Monique, sempre quando eu vou começar a sessão de coach, eu dou 5 minutos de meditação. Que é para o quê? Para a pessoa mudar o estado mental e conseguir ficar mais presente e a gente fazer um trabalho melhor. E a Sandra também teve a oportunidade da gente fazer um trabalho em parceria, que era com um grupo chamado SOS Emocional, onde ela iniciava com meditação e depois a gente fez uma mentoria na BPW Rio de Janeiro, que é uma associação onde nós nos conhecemos, que se tornou online por conta da pandemia, e a gente tinha convencionado que toda abertura da mentoria era com a meditação, e todas esperavam por esse momento, porque muitas estavam vindo daquela roda viva do isolamento, e o quanto que aquilo dava uma assentada para entrar numa nova atividade, né, Sandra? Sim, verdade. E agora, a Sandra também falou um pouco do uso extra, né, do jogador de futebol que melhorou a sua prática. E aí eu queria passar agora para uma outra abordagem. Eu queria que você destacasse para nós, Célia, quais são os principais benefícios da meditação e os usos extras que a gente pode fazer dela, tanto na área profissional como na saúde ou até mesmo na vida espiritual. Bom, na saúde, todos os benefícios, né? Porque você vai trabalhar com meditação, a respiração. Respiração é o primeiro ato do bebê ao cortar o umbigo com a mãe, ao entrar na vida individual, né? E o último, que é o momento do desenlace. Então, a respiração é primordial e nós respiramos muito mal por causa das tensões, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa de não estar em tempo presente, por vários motivos e dos problemas da vida. Mas isso não é motivo para a gente permanecer respirando mal. Então, a respiração e a alimentação e das células e dos órgãos, do equilíbrio, eu acho que é o mais importante. Agora, outros, paz, serenidade, porque a Sandra falou, né, sobre a persistência para poder se manter numa mudança de hábito. É muito difícil, não é fácil, né? Então, antes de tudo, é saber que as mudanças virão por etapas e tirar o prazer dessas pequenas etapas e não ficar querendo só já o resultado final, o grande espetáculo, o grande finale. E isso vai chegar e vai ser maravilhoso, mas o importante é o caminho. É cada dia, cada exercício que você vence uma dificuldade. Então, isso é maravilhoso. Outra coisa é nas relações, né? Todas as relações, família, trabalho, exigem uma paciência, né? Exigem respirar fundo e não ser reativo, não deixar o gatilho ligar. Então, o gatilho dos problemas e das nossas reações. Então, é importante que a gente utilize para ter esses benefícios também no relacionamento familiar, né? Na harmonia,
né? Ou seja, todos os campos da nossa vida serão beneficiados se nós estivermos alcançando a cada dia um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância conosco, né? Com as nossas dificuldades e tudo mais. E aí já entramos no campo quase espiritual. Então, o mundo de fora será beneficiado, as nossas relações com o outro serão beneficiadas com o nosso resultado no trabalho, na nossa segurança no trabalho. Enfim, eu acho que estar atento em tempo presente sereniza internamente e ajuda a criar um mundo melhor. Isso aí. E sem dúvida nenhuma, a gente está diante de uma pessoa que se empenhou para estar passando uma experiência pessoal, que foi a Sandra Rosenfeld, e agregado aos estudos, com o lançamento desse livro, para que qualquer indivíduo possa praticar a meditação. E agora a gente está caminhando para o final desse bate-papo maravilhoso, que podia durar mais tempo, mas como a gente tem ainda os autógrafos, eu gostaria de pedir para a Sandra para nos dar as últimas palavras de qual a mensagem que você gostaria de deixar para que as pessoas se apropriem desse bem que é poder meditar a qualquer momento e entrar nesse contato com a paz interior tão importante nos dias atuais. Olha, antes de eu falar isso, eu queria dizer uma coisa aqui. É muito interessante. Alguns anos atrás, no meu primeiro livro, eu recebi um e-mail. Na época não tinha esse negócio de WhatsApp, nada disso. Eu recebi um e-mail de um médico dizendo que tinha comprado o meu livro, meu primeiro livro, que também é sobre meditação, que está esgotado, e que ele estava colocando a meditação em prática na vida dele. Eu tenho esse depoimento dele, e que isso estava mudando a vida dele. Então ele queria me agradecer e dizer que ele estava amando o livro. E aí ele viajou e foi fazer uma especialização nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele começou a ter dificuldade de continuar meditando, porque mudou muito a vida dele. Ele começou a ficar mais ansioso. E ele perguntou para mim, mandou outro e-mail, o que eu faço, como é que eu resolvo isso agora? E eu falei, olha, na época não tinha nada disso de vamos fazer online, não existia essa possibilidade. Então eu sugeri a ele que ele procurasse lá um templo budista, uma escola, alguma coisa lá. Bom, enfim, o resumo é que hoje ele incluiu no Sírio-Libanês a prática da meditação. Ele tem um espaço lá onde ele leva a meditação para os outros médicos, para os pacientes. Tem um nome esse espaço que eu não me lembro agora, mas eu acho que isso aí diz muito, né, de como você, através de um livro, você consegue incluir a meditação na sua vida e do poder dela ao ponto dele ter conseguido um espaço no Hospital Sírio-Libanês, como também existe em Harvard um espaço só para meditação há muitos anos, por um médico, eu esqueci o nome dele agora, mas também está no meu site, que ele levou há muitos anos, ele é um pesquisador e também abriu um espaço de saúde mental e emocional, onde ele levou a meditação ali também, tá? E eu vou ler ali um trecho do meu livro, que eu até separei aqui, que eu gosto muito, que eu digo o seguinte, né? Através da meditação encontramos o conhecimento, porque meditação é isso, tá? É autoconhecimento puro, só que de forma natural. Ele está ali à nossa disposição dentro de nós mesmos, mas nossa mente inquieta não nos permite parar para encontrar. E é na meditação que dominamos, aquietamos nossos pensamentos. Com a mente calma e só assim conseguimos enxergar o que precisa ser visto, ouvir o que deve ser ouvido e compreender o que é necessário ser compreendido. Por isso que eu digo que a meditação, ela desperta e liberta. Obrigada. Então, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Aproveitem boa noite. O nosso lançamento e quero deixar um agradecimento especial à Livraria Travessa e à Editora Jaguatirica por esse lindo livro que está chegando aqui nas prateleiras para que vocês possam, a cada dia, mergulhar mais nesse lindo universo. Obrigada.
E eu quero também, né, agradecer as pessoas que já chegaram, que ficaram na fila, muitos, né, tem muitos ainda que eu vou autografar, mas muitos já foram, e que eu interrompi, né, a gente interrompeu para poder Mas fazer foi por uma boa o causa. bate-papo. Uma ótima causa. Obrigada, Célia. Obrigada a você, obrigada, Obrigada, querida Glorieta. Glorieta.